Aleluia, graça e paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão conosco através do Facebook, adorando ao nome do Senhor Jesus. Para nós é um motivo de muita alegria estarmos aqui reunidos e levando até você a boa música, o bom louvor, a boa adoração. E eu quero junto com você nesta noite continuarmos nesse mesmo sentimento de adoração na presença do Senhor Jesus. Eu quero convidar você que pode pegar a sua Bíblia, abrir ela comigo no livro de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor. Quão grande é o meu Deus. Que hino maravilhoso que fala da grandeza do nosso Deus. Mateus capítulo 6, versículo de número 9 a seguir. Quando os discípulos eles perguntam ao Senhor Jesus, ensina-nos a orar, ensina-nos a buscar a tua presença. E Jesus, ele ensina os discípulos através de uma oração muito simples, mais profunda no seu contexto e no seu texto, pois expressa também os propósitos de Deus, o desejo de Deus para conosco e como nós devemos chegar até a presença de Deus. Então a palavra do Senhor ela nos diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. E Jesus ele continua aí falando assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Uma grande verdade que às vezes nós não queremos ouvir, né? Às vezes nós tampamos nossos ouvidos e fechamos até os nossos olhos para não fazer uma leitura labial das palavras que estão sendo ditas. Palavras que nem todos nós conseguimos entender e compreender, ou não queremos entender e compreender quando fala perdoar aqueles que nos ofendem, perdoar aqueles que nos perseguem, porque se eu perdoar, eu vou ser perdoado. Nós queremos o perdão, mas muitas das vezes nós não conseguimos perdoar, liberar o perdão, liberar uma palavra de conserto, uma palavra de transformação para a nossa vida e para a vida daquelas pessoas que estão precisando, estão debaixo de uma maldição, carentes de receber o perdão. E compete a mim, a você como homem, como mulher de Deus, de proferir, de liberar palavras de perdão. Porém, nesta noite nós estamos aqui para falar sobre oração, falar sobre a importância da oração na nossa vida. A oração é o meio
o caminho a qual nós temos para estar em contato com o nosso Deus e também para expressarmos ao nosso próximo os nossos sentimentos, expressar ao nosso próximo a nossa afinidade com Ele e às vezes até demonstrar o quão distante às vezes nós queremos ficar de certas pessoas. É através da nossa voz, através da oração a qual nós elevamos a Deus e apresentamos a Ele hinos de adoração, exaltação, clamor, súplica, ação de graças, arrependimento. Então eu quero conversar com você nesta noite sobre alguns tipos de oração. Como que nós oramos, como que nós devemos chegar à presença de Deus, sabendo que o livro de Mateus, a oração do Pai Nosso, ela nos dá a base, ela nos dá a direção de como nós podemos fazer para que a nossa oração, primeiramente, ela agrade a Deus. Segundo, para que a nossa oração esteja alinhada com os propósitos de Deus na nossa vida. Tem um texto da Bíblia que nos diz: pedir, pedir e nada receber. Por quê? E o texto ainda fala: porque você não sabe pedir. Você pede mal pra caramba. Você não sabe o que você está falando. Você não está sendo uma pessoa esclarecida, uma pessoa que tenha consciência do que você está pedindo. Às vezes a gente comenta até com nossos amigos, com nossos irmãos: meu, você está fora da casinha, você está fora da realidade. Então a oração, ela tem que estar dentro de um propósito e dentro de uma realidade que Deus é soberano e Ele pode nos dar tudo. Quando a nossa oração, ela também está direcionada para seguir, andando lado a lado com a vontade e os propósitos de Deus para a nossa vida. E como que nós vamos saber disso? Como que nós vamos entender qual que é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual que é o projeto de Deus na vida familiar, na vida profissional, na vida sentimental, na vida ministerial? Pois bem, o diálogo ele estreita relacionamentos, né? O diálogo ele fortalece laços. Ele faz com que nós compreendamos o nosso próximo e moldamos os nossos atos para agradar aquela pessoa a qual nós estamos vivendo em companhia. Então a oração ela faz com que nós conhecemos a Deus e sejamos conhecidos dele. Quanto mais você conhece a Deus, mais você vai entender e compreender o desejo dele na sua vida. Não vai precisar muitas pessoas ou ninguém chegar em você e falar: rapaz, mulher, para de fazer isso. Você não sabe que você está desagradando a Deus com essa atitude sua? Pois bem, quanto mais comunhão você tem com o Senhor através da oração, o Espírito Santo de Deus, aleluia, que habita em mim, que é proveniente de Deus, eu vou conseguir ouvir a voz de Deus e compreendê-la. E automaticamente eu vou deixando de fazer algumas coisas, vou me afastando de algumas circunstâncias ou de algumas situações que o Espírito Santo está testemunhando no meu íntimo, que desagrada a vontade de Deus, que não é aquilo que Deus quer de mim, não é aquilo que Deus espera de mim como um filho, como um servo, como um adorador, como um intercessor, como alguém que testifica
que representa o reino de Deus a esta humanidade, que está tão carente de ter uma referência de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, em meio a tantos escândalos, a tantas circunstâncias diversas que temos, diariamente nos chega ao conhecimento. Então eu quero dizer a você, cative diariamente a comunhão com Deus através da oração. E dentro desse espaço que nós vamos comentar sobre a oração, tem duas pessoas na Bíblia que me chamam a atenção. Daniel, ele tinha o costume de orar ao Senhor 3 vezes ao dia. Se você pegar a sua Bíblia depois e anotar, Daniel capítulo 6, versículo 10, fala que Daniel, ele tinha um período a qual ele tirava ao Senhor durante o dia 3 vezes ao dia. Muitos, podem pensar que tinha mais períodos de oração, porém a Bíblia procurou apenas apontar 3 períodos de oração. Jesus, ele tinha muito costume de orar. Jesus, ele foi, orou muito nosso Senhor. Nós temos algumas passagens de Jesus orando sozinho. Nós vemos ali em Marcos capítulo de número 1, versículo de número 35, onde Jesus tinha o costume de orar sozinho. Depois nós vemos lá em Lucas capítulo 22, versículo de número 42, que Jesus, ele incentiva os discípulos a orarem sozinho. Quando Jesus estava lá no monte, em Lucas 22, ele diz aos seus discípulos: ficai aqui. E Jesus foi mais à frente orar sozinho. Tem momentos que nós precisamos orar sozinho. Jesus, em Mateus 6, ele fala: e você, quando você entrar no seu quarto, você fecha a porta do seu quarto atrás de você. E aí, nesse momento que você vai orar ao teu Deus, que te vê em oculto, em secreto. Aleluia. Como que nós estamos vivendo esse momento de comunhão, onde somente você e Deus estão ali, tirando um momento juntos de diálogo, de adoração, de louvor, de exaltação, de agradecimento. Como que você está priorizando esse tempo de oração com o Senhor? Essa oração que você faz sozinho, essa oração que ali ninguém mais vai te ver, ali é você e Deus, aonde o Senhor está diretamente, atento à sua oração, ao seu clamor. Qual está sendo a sua prioridade? Se você ainda não tem o costume de tirar esse tempo, ainda há oportunidade. E nesta noite ainda você pode, ao chegar no seu lar, na sua casa, antes de dormir, ou estando sozinho, todo mundo, uns tomando banho, outros jantando, outros na sala, outros fazendo N coisas, você pode, naquele momento, encostar as portas do seu quarto, dobrar o seu joelho e falar com o teu Pai, que te ouve em secreto. Então Jesus, ele tinha esse costume de se afastar para orar sozinho. Porque tem situações que nem todo mundo precisa ouvir, que nem todo mundo precisa saber, que nem todo mundo precisa ter o conhecimento do que você está passando, mas somente Deus. Então crie esse hábito de orar
separadamente. Somente você. Tira aquele momento. Às vezes você pode falar: ô pastor, eu não consigo. Ali, na hora do seu banho, tira um momento de oração. Na hora que você está lavando a roupa, na hora que você está limpando a casa, na hora que você está tomando café, tire um tempo. Mas como pode, pastor? Sim, pode. É que às vezes nós priorizamos algumas coisas na nossa vida, e com isso nós despriorizamos. Nós colocamos muito foco, muita força, muito empenho em algumas coisas, e nem todas elas são essenciais. E as essenciais, às vezes, nós deixamos de lado. Vamos mais um pouco à frente. Existem situações de orações que são orações planejadas. Orações a qual você tem que seguir uma rotina, que você tem que seguir ali um procedimento padrão. Se você está num culto, e esse culto é um culto de casamento, você tem que saber como que você vai orar ali para se expressar aos convidados e ao casal de noivo que está ali. Se você está num culto fúnebre, você também tem que se colocar em oração conforme aquela circunstância do momento que você está passando. Então tem orações que elas seguem um protocolo, porque são orações públicas, orações a qual você tem que se portar ou se colocar em oração a Deus, porém seguindo um protocolo, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E além desses modelos de oração particular, individual, orações específicas para certos tipos de trabalhos, tem a oração congregacional, a qual se faz com toda a igreja, a qual uma pessoa ou em meio à multidão ela se levanta em oração representando a todos, e os demais estão ali em concordância com aquele irmão. Ou é elegido uma pessoa para vir dirigir a Deus em oração junto com a congregação, e a congregação toda hora, porém, confirmando e pedindo a Deus que a oração daquele irmão que está dirigindo o povo a Deus em oração seja escutada, seja respondida, que alcance e chegue à presença de Deus. Então nós vamos ver aqui alguns modelinhos de oração, como nós devemos orar. E eu vou pedir à minha filha para ela ir colocando no texto bíblico aqui no telão para nós lermos, conforme nós vamos ler. Efésios capítulo de número 6, nós vemos ali que fala sobre a armadura do Espírito. Interessante que quando nós lemos ali: tomai sobre vós o capacete da justiça, a couraça do Espírito, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a couraça, o capacete, o escudo, e aí ele vai dando toda a vestimenta que nós como cristão devemos ter. E aí ele chega no versículo 18, coloca lá Efésios 6, versículo 18 para nós. E aí ele nos diz assim, leia juntamente comigo aqui: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu vesti a armadura do Espírito, estou preparado para entrar em guerra. E o Senhor fala ainda para nós permanecermos em oração o tempo todo. Então,
Não basta somente nós estarmos ali revestidos, preparados com toda a armadura de guerra, prontos para ir para a guerra. O Senhor, Ele fala para nós, 18, filha, 6:18. Orando em todo tempo. Você está com todo os rudimentos para ir para a guerra, mas o Senhor fala para você: olha, você está indo para a guerra, você está preparado, você está com a couraça, você está com o capacete, você está com o escudo, você está com os seus pés na preparação do Evangelho, você está com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, mas mesmo assim você ainda tem que permanecer em oração, você ainda tem que estar atento, em comunhão comigo. Às vezes muitos se perdem, e às vezes até nós esquecemos dessa verdade. Não adianta nós estarmos preparados e esquecermos de estarmos em oração. A palavra do Senhor nos diz assim: vigiai e orais, para que não entreis em tentação. Você está pronto para ir na guerra? Você pode até estar na guerra, você está preparado com todas as ferramentas e armas que você precisa. Mas não esqueça, você precisa estar em oração. Você precisa estar em comunhão com Deus. Porque senão não adianta nada todas as ferramentas que estão disponíveis e estão nas suas mãos, se você perder a comunhão com Deus, se você perder a intimidade com Deus. E agora eu lembro do texto bíblico a qual o Senhor fala: muitos naquele dia vão chegar-me e dizer: Senhor, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu falei em novas línguas, no teu nome eu orei e enfermos foram curados no teu nome. No teu nome, vai abrir uma lista ali, né? No teu nome, e o Senhor vai falar: apartai de mim. E a palavra é pesada porque fala malditos. Porque eles estavam simplesmente focados: opa, eu estou preparado, eu sei fazer isso, eu tenho isso. E esqueceu que o principal é a comunhão com Deus. Mas o Senhor curou. Ele curou por causa da palavra dele. Ele vela pela sua palavra. Então eu quero dizer a você, meu amigo, você pode ser o melhor naquilo que você faz, naquilo que você executa, mas se você perder a comunhão com Deus, para nada te serve os dons e os talentos que foram confiados a você. Eles não vão te levar para o céu. São ferramentas para que você testemunhe do amor do Senhor Jesus à humanidade que está carente e necessitando de ouvir do amor do Senhor Jesus. Mas compete a nós permanecermos em comunhão, em oração ao nosso Deus. E nós vamos aqui, eu quero que você preste atenção nos Salmos de número 19, onde nós vamos ver aqui um tipo de oração. Mas como, Fábio, você consegue enxergar um modelo de oração? Saindo do Mateus capítulo 6. Uma oração, irmãos, a qual nós devemos adorar a Deus. Nesta oração nós não nos preocupamos em pedir, não nos preocupamos em nada mais, nos preocupamos unicamente em adorar a Deus. Salmos 19, por gentileza. Salmos 19, versículo 1, seu verso 1 e o verso 2. Salmos: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Pai nosso que estás nos céus,
Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Nas suas orações, adore. Quando você for orar, baseado em Mateus 6, 9 a seguir, quando fala, Pai nosso que estais nos céus. E quando você lê o Salmo 19, e você olha a grandeza de Deus, falando que o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Você, quando era criança, eu tenho certeza que você olhava para as nuvens durante o dia deitado no gramado e às vezes pensava, aquela nuvem tem um desenho de um cachorrinho, de uma flor, de qualquer animal, e às vezes seu amigo olhava e falava, você tá doido, não estou vendo nada, não estou vendo gato, não estou vendo flor. Mas você está vendo a glória de Deus, o operar e o agir de Deus, a mão criadora de Deus. E eu quero dizer a você, comece a sua oração, adorando a Deus, ao nosso Pai que está no céu, adorando a Ele pela criação, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele criou, a qual permite que nós vivamos, que nós desfrutamos da criação de Deus aqui nessa terra. Pois os pássaros cantam ao nome do Senhor, o vento adora a Deus, a chuva, as nuvens, os mares, tudo adora a Deus, a criação de Deus. Então você tem motivos para adorar a Deus. Então a primeira oração que você deve fazer é uma oração de adoração, adorando a dele por tudo aquilo que ele tem feito. Depois você agradece, é a oração de ação de graças, a qual nós também não pedimos, a qual nós também não adoramos por tudo que ele tem criado, mas simplesmente nós o agradecemos pela família, pelos filhos, pelo alimento, pelas vestes, pela saúde. O agradecemos pela família, pelo lar. O agradecemos pelos livramentos que Ele tem estendido à nossa vida. Então a primeira oração, ela começa com adoração. Depois você vai para a ação de graças, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. O salmista Davi, no Salmo 116, versículo de número 12, e é um texto que eu sempre leio aqui na igreja. O salmista Davi, ele fala assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Salmo 116, versículo 12. Então, agradeça. Tudo que você for fazer, você agradeça a Deus. Estou saindo para o trabalho, ó Senhor, eu te agradeço pelo automóvel, pela empresa, pela bicicleta, pela moto, pela oportunidade de caminhar até o meu serviço, por ter um serviço. Então agradeça a Deus. Faça que nem Davi: Senhor, que darei eu? Tem motivos de sobra para nós agradecer a Deus, para nós demonstrarmos a Deus a nossa gratidão. N situações e fatores. Logo após, tem uma oração que ela me chama a atenção, porque eu vejo Abraão fazendo ela lá em Gênesis capítulo 18, versículo de número 23, quando ele intercede por seu sobrinho Ló, que estava em qual cidade? Lá em Sodoma e Gomorra. Nos louvores, foi
pronunciado uma palavra que quantos são resposta de oração. E eu quero dizer a você que a oração intercessória, ela tem um poder grandioso. Às vezes, hoje você pode estar chorando, pedindo a salvação por um filho, a salvação e a libertação, a transformação. Talvez você está com um familiar, um amigo, em uma UTI, num hospital. Talvez ele possa estar num presídio. Talvez ele pode estar na rua, vivendo, largado, jogado. Ou talvez você está orando para aquela pessoa que está aí do seu lado, ouvindo até essa mensagem, porém ainda ela está precisando ter um encontro com o Senhor Jesus. E eu quero dizer, assim como a intercessão de Abraão sobre a vida de seu sobrinho, o Senhor o alcançou, deu livramento. Eu quero dizer a você que a sua oração tem poder. A sua oração chega diante de Deus, e Deus, Ele vai ouvir, porque o Senhor não quer que ninguém se perca. O Senhor quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. E a verdade, ela se encontra em Jesus. A verdade é Jesus. E essa pessoa que você está intercedendo, que você está apresentando diante de Deus em oração, oh, minha irmã, meu irmão, ela será alcançada. Ela será alcançada e transformada, libertada pelo poder da oração. E os seus olhos hão de ver, e você ainda há de se alegrar no Senhor, pela quão grande salvação que Ele está a realizar através da sua vida. Jesus, Ele intercedeu pelos seus discípulos. Lá em João capítulo de número 17, se você for ler, Jesus, Ele ora pelos seus discípulos. Então a intercessão, irmãos, ela tem uma amplitude fantástica e maravilhosa. Depois nós temos aquela oração. Abre para mim, Nicole, 1 João, capítulo de número 1, versículo 8 a seguir. É a oração de confissão. Sabe qual que é o nosso maior, um dos nossos maiores problemas que nós enfrentamos? É a acusação que está na nossa mente, que diariamente martela no nosso consciente, nos acusando de ter feito algo, nos acusando de ter tomado alguma atitude, e nós estamos sendo castigados pela nossa consciência. E quando nós fazemos esta oração, 1 João capítulo 1, versículo 8, coloca lá para mim. Você colocou João, é 1 João. 1 João capítulo 1, versículo de número 8. Você colocou em São João. 1 João, lá, exatamente. A palavra do Senhor nos diz assim, ó, leia comigo. Nós vamos ler até o verso de número 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Olha, presta atenção o que a palavra do Senhor está dizendo para mim e também está dizendo para você. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Quem? O Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para me salvar a mim, pecador, e também salvar a ti, pecador, que necessita de perdão.
Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. E ele diz: se dissermos que não temos pecados, fazemo-nos mentirosos e logo a palavra de Deus não está em nós. Aproveita aquele momento. Sabe o que eu falei lá no começo? Quando você vai orar sozinho a Deus, lá no seu quarto, em secreto, em oculto a Deus, e a sua mente está sendo acusada, você está perdendo o sono, você está perdendo a comunhão, você está perdendo a paz, você está perdendo o autocontrole, porque a tua mente está a 1000 por hora, te acusando, e às vezes até o desejo de suicídio, ou de abandonar a família, abandonar tudo, pegar uma sacola com roupa, e sair a andar, sem destino, sem rumo. Aleluia. É hoje que o Senhor quer ter um encontro com você. Porque a hora que você entrar no seu quarto, você vai sentir a presença de Deus ali ao seu lado. E ali você vai poder confessar ao Senhor e pedir o seu perdão. E você vai sentir o perdão de Deus sobre a sua vida. E aí eu quero dizer algo interessante. Essas acusações, às vezes ela vai ainda continuar vindo na tua mente. Sabe por quê? Porque o inimigo, ele é perito em acusar. Mas sabe o que você vai dizer? O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Você vai poder dizer: sim, eu fiz, mas em Jesus eu alcancei o perdão e a libertação, e esse jugo que estava sobre o meu ombro, o Senhor tirou. E se você, inimigo, quiser vir quantas vezes você quiser tentar me acusar novamente dessa situação, você pode ficar tranquilo. Porque Jesus me lavou com o seu sangue. Jesus me purificou de todo pecado. Então, meu irmão, em o nome de Jesus, esta é a oportunidade. Logo após, nós temos uma oração de súplica e petição, a qual nós oramos a Deus pedindo uma cura, pedindo alguma bênção material. E nós somos encorajados. Abre ali 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. A palavra do Senhor nos encoraja a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Olha o que a Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Abra o seu coração, tudo aquilo que está te atormentando, abra o seu coração e fala diante do Senhor. Filipenses 4, versículo de número 6. Olha o que a palavra do Senhor nos diz mais. Filipenses 4, versículo de número 6. Se você ainda não achou, diga Escola Bíblica Dominical. Se você está procurando, você precisa ter mais intimidade com a Bíblia. Não estejais inquietos por coisa alguma. Sabe aquela pessoa inquieta? Às vezes eu sou inquieto. Ela não para. Ela tem que estar fazendo alguma coisa. Ela tem que estar, não consegue parar. Se ela para fazer alguma coisa, ela consegue parar e continuar fazendo aquilo ali, pegar mais umas 2, 3 coisas e fazer no mesmo momento. É uma pessoa que está inquieta, mas o Senhor fala: ei, não estejais inquietos, calma,
Antes sejam as vossas orações conhecidas diante de Deus. Então, irmão, você tem liberdade de abrir o seu coração diariamente ao Senhor. E aí nós vamos para mais uma oração. Aleluia. Que é a oração a qual nós estamos pedindo a Deus para nos fazer justiça. Você já leu Lucas 18, versículo 6, a qual a palavra do Senhor nos fala de uma viúva que todo dia ia na porta de um juiz e pedir para ele fazer justiça. Às vezes, você vai também entrar na presença de Deus fazendo essa oração, pedindo ao Senhor: Senhor, julga esta causa. Senhor, entra com providência. Entra nessa guerra, Senhor, faz justiça. O Senhor sabe que não é esta a realidade, que não é isso que aconteceu, mas estão pregando, estão anunciando, estão espalhando isso e aquilo. E o Senhor, Ele vai fazer justiça. Você vai ler nesse texto, no versículo 6, coloca o versículo 6, E disse ao Senhor: ouvi o que diz o juiz iníquo. Ele fala assim: eu vou fazer justiça a essa mulher, porque ela não me deixa em paz. É claro que não se aplica a Deus isso daqui, mas é uma alusão, uma referência de que quanto mais nós, como filhos, pedindo a Deus para Ele: Senhor, faça justiça. O Senhor é conhecedor que não é isso que aconteceu. E estão me difamando, estão me caluniando, estão procurando o meu mal, estão procurando a minha vida, estão procurando matar-me, mas não é isso que aconteceu. Senhor, faça justiça. E aí eu quero pedir o último texto, Atos 16, 31, que é a oração de profissão de fé. O que é a oração de profissão de fé? É aquela oração que você pode fazer comigo. É uma oração que eu fiz há quase 30 anos. Quando eu levantei a minha mão em um culto, aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha alma, e eu fui na frente do altar e o pastor que estava pregando, ele fala: olha, diz o que eu vou dizer. E aí ele começava: qual é o seu nome? Ah, meu nome é Fábio. Então você diz assim: eu, Fábio, nesta noite estou aceitando o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor, me aceita como seu filho, escreve o meu nome no livro da vida, me dá força para te seguir até o arrebatamento da igreja. E ali, através daquela oração, você reconhece o Senhor Jesus. Então, meu querido, eu quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Logo após esta oração, os nossos irmãos estarão adorando a Deus com mais um hino ou 2 hinos, e nós estaremos encerrando esse culto. Ore comigo. Você lembra dos itens, dos tópicos que nós falamos? Uma oração de adoração, ação de graça, súplica, intercessão, uma oração de perdão, uma oração de fé, uma oração de justiça. Então você pode orar comigo. E logo após esse louvor, nós vamos adorar a Deus. E você que está aceitando ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da tua alma, a minha oração é que o Senhor te conduza a uma igreja que vai te ajudar
a chegar aos céus, uma igreja que vai te acolher, uma igreja que vai te ajudar a caminhar ao seu lado, que vai te abraçar, que vai chorar com você. Aleluia! E naquele dia, meus irmãos, nós vamos nos encontrar. Aleluia! E será grande a nossa alegria e gozo em estarmos na presença do nosso Senhor Deus, que tudo pode e que tudo vê. Senhor, aleluia, oramos a Ti nesse momento, agradecidos a Ti, ó Deus, por este culto, por esta palavra, pelos louvores, pela adoração, pelos irmãos que estão aqui, Senhor, fazendo adoração neste culto, ó Pai. Oramos juntamente com os irmãos que estão, ó Pai, lá do outro lado. Aleluia, juntamente conosco, te adorando. Senhor, pedimos a Ti que a Tua palavra venha nos fortificar, que a Tua palavra venha nos fortalecer na Tua presença, para que o Teu nome seja glorificado e nós possamos dizer, aleluia, ora vem Senhor Jesus, aleluia. Que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida. Após esses louvores, o nosso irmão Márcio estará fazendo os agradecimentos e nós já estaremos com o nosso culto encerrado. Não saia, aguarde mais um pouco. Adore a Deus juntamente com esses louvores nesta noite. Que Deus te abençoe.